Conversa agora com o deputado federal Paulo Ramos. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz desse ano aí, né? Já quase que pós-pandemia, mas voltando a algumas questões aí no setor do governo federal. Hoje o gás aumentou 50%. Está anunciando, né? Anunciando, não aumentou. Né? Está anunciando, nós estamos gravando o programa aqui antes do Natal, né? E como é que o senhor vê essa questão do petróleo, da Petrobras? Primeiro, um fato paralelo, a eleição no Chile. A eleição no Chile nos traz a esperança do novo presidente ressurgir com o ideário do Salvador Allende. Aliás, temo até pela vida dele. Ele tem que tomar cuidado, porque o Salvador Allende foi deposto por um golpe militar, assassinado, porque tinha uma perspectiva socialista para o Chile. Veio a ditadura Pinochet e depois o período da Michelle Bachelet, um período que eu digo assim, tucanato. Não foi uma mudança de modelo, tanto que somente agora está lá o Chile numa Assembleia também Nacional Constituinte, um novo presidente eleito. Então, é com muita alegria que eu vejo renascer no Chile o ideário do Salvador Allende. Esperando que aqui no Brasil também floresça. Que tínhamos períodos de ditaduras militares, praticamente em toda a América do Sul, com raríssima exceção, e um retrocesso muito grande com eleições de verdadeiros fascistas, né? Como aqui no Brasil, Bolsonaro. Então houve um retrocesso na América do Sul muito grande. Mas vem uma espécie de recuperação das forças populares. Então, na própria Bolívia, com a deposição do Evo Morales, na primeira eleição que teve, o candidato do ideário do Evo Morales foi o eleito. Essa colocação que o senhor fez anteriormente, quer dizer, depois veio o fascista que, segundo as suas palavras, do presidente da República, mas vinha de 13 anos de esquerda do PT. Por que o povo, através do voto, resolveu mudar? Quem que disse que o povo mudou? Ele ganhou a eleição. A presidente da República foi deposta num golpe. Não, estou dizendo depois. Não. Dos dois. Não. Aí veio uma eleição e o PT teve o Haddad como candidato. Não. Prenderam o ex-presidente da República, que seria o candidato e que era o favorito. Houve erro na condução do processo político por parte daquilo que hoje é a oposição? Houve, que estava comprovado na época que o povo queria mudar, mas não queria mudar de uma forma tão radical para a direita, porque todas as pesquisas demonstravam que o único candidato que derrotaria o Bolsonaro no segundo turno era o Ciro Gomes. Mas o PT privilegiou o partido ao invés do país. Não assumiu uma responsabilidade histórica de não se distanciar do poder, mas manter um projeto parecido com o mesmo projeto que vinha desenvolvendo. Fez alianças à direita, ampliou o arco de aliança e sofreu uma derrota grave, mas foi um golpe. Tanto que somente agora, o próprio juiz da época, enaltecido sob todas as formas, foi considerado suspeito. Mas por quê? Uma outra fatalidade histórica, que foi o Intercept. As conversas que foram divulgadas entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, o pessoal da Procuradoria da República, na chamada Lava Jato, a República de Curitiba. Que agora tanto ele quanto o Dallagnol são candidatos, dizendo que não seriam mais candidatos. Isto tem que ser relembrado, porque assim como em 1964 o João Goulart foi deposto, que faria as reformas, o PSDB, que liderou o golpe juntamente com o PMDB para depor a presidente da República, tinha perdido 4 eleições sucessivas. E tudo indicava que ia perder a eleição seguinte. Foi uma trama, um golpe, que envolveu, inclusive, o Poder Judiciário, juntamente com alguns partidos políticos.
e alguns que estavam aliados ao governo petista. Quando Brizola disse e rompeu, vendo o caminho das alianças, Brizola disse: isso não vai dar certo. Não consolidou a base de aliança do campo progressista e alargou o apoio para a direita e sofreu um golpe. Foi golpeado. Foi um golpe de Estado que houve no Brasil, com a deposição da presidente Dilma Rousseff e com a prisão do Lula. Se porventura o Poder Judiciário ou a República de Curitiba não tivesse ficado completamente desmoralizada pelas provas que foram colhidas, mas foram colhidas de forma ilegal. Mas as provas eram verdadeiras. Agora, deputado, olha só, nesse período que o Moro prendeu Lula e tal, precisou esse tempo todo para a justiça definir que não era a questão, não era competência de Curitiba? Por que isso aí? E por que os advogados de Lula, que eram caríssimos, mais de 5, não questionaram isso? Só lá no Supremo que foram ver isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeira, segunda e terceira instância? Você pode estabelecer divisões, mas alguém conhece profundamente as ações dos advogados? Isto vinha sendo dito sempre. Sempre. Mas na época houve uma conjugação de forças, inclusive com a participação do Poder Judiciário. Não só a partir da chamada República de Curitiba, mas ministros do Supremo Tribunal Federal, que agora mudaram de voto. A começar, e tem que dizer, como é que o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar para que o Lula não tomasse posse no ministério. Que é quando foi percebido o golpe, a partir da República de Curitiba, a presidente Dilma Rousseff nomeou o Lula presidente da República. E o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar proibindo a posse. É o que isso para dar quórum qualificado, né? Quórum qualificado, porque tinha ameaça de ser preso. Não são detalhes. Inclusive, o Supremo entendeu, na época, que a prisão poderia, a pena condenatória, a sentença condenatória, privativa da liberdade, poderia ser executada a partir da condenação em segunda instância, contrariando a Constituição, que está lá. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O Supremo mudou de opinião e 5 vezes. E mudou com o voto dos mesmos, de alguns, que tinham votado ao contrário. Tudo bem. Essa é a nossa história. Por quê? Porque o Brasil é um país extraordinário, um povo sacrificado por causa do modelo. O modelo econômico. O modelo econômico, às vezes assim, é desnacionalizante, exportador e concentrador da renda. Você tem me ouvido falar aqui? Com certeza. Dizer o seguinte: como é que o Brasil está dentre as 10 maiores economias do mundo ao longo de décadas seguidas, e o povo está nessa uma parcela expressiva passando fome? Você quer maior desafio para o agronegócio brasileiro? O Brasil é o maior exportador mundial de proteína animal. Falar proteína animal é carne. Carne de boi, carne de frango, carne de porco, carne de tudo. Só que a carne humana brasileira está sofrendo porque não se alimenta, não tem proteína. Então o Brasil é o país da fome, é o país da doença. E está aí o desemprego crescente, o subemprego, o arroz salarial. De cada 100 pessoas trabalhando no Brasil, 72 recebem até 2 salários mínimos. Até 2. Tem gente trabalhando que não ganha nada. Então... E o Auxílio Brasil que vem aí agora? É claro, o auxílio é necessário. A fonte para o recurso, para pagamento do auxílio, foi o calote precatório. Em pouco tempo, o Banco Central aumentou a taxa de juros, a taxa básica de lucro, que eles chamam de Selic, que a gente não entende quase nada de economia, imagina o povão. É verdade. Né? De 2% para 9,25%, são 7,25%.
O impacto desses juros na dívida pública, que o Brasil honra fielmente o pagamento, dá mais de 300 bilhões por ano, mais. Não é vai pagar, além daquilo que já paga, quase 40% do orçamento, vai pagar mais 200 e poucos, 300 bilhões, só com essa variação dos juros. Está lá o presidente do Banco Central, com autonomia, com conta em paraíso fiscal, como tem o ministro da Economia, Ilhas Virgens Britânicas, está lá. Trabalhando para quem? Para o povo aqui não é. E o governo Bolsonaro continua com suas manobras diversionistas e agora para anunciar que o gás vai aumentar 50% para satanizar ainda mais a Petrobras, que a Petrobras não é mais uma estatal. O governo é um acionista. É chamado de acionista majoritário só com as ações com direito a voto. Mas no conjunto das ações, a União já não é majoritária. A Petrobras, como disse o Castelo Branco, que deixou a presidência para esse general assumir, que aliás o governo Bolsonaro é um governo cheio de militares dos altos postos das Forças Armadas que compactuam com os crimes que estão sendo perpetrados contra a soberania nacional. É uma vergonha para as Forças Armadas. Mas o fato de nomear general não foi isso na eleição que ele prometeu, dizendo que ia botar os militares nos cargos? Não, ele não prometeu isso na campanha, até porque na campanha ele nem participou de debate. Aquela tragédia da facada que afastou do debate. De qualquer maneira, o povo está vendo isso tudo. E está sofrendo isso tudo. Tá aí agora, pessoal, Natal sem fome. Agora tem o seguinte também, deputado. Não é Natal sem fome. Teve a pandemia, um retrocesso no mundo inteiro. Vamos ser, o efeito na economia foi em função também da pandemia, né? Não estou defendendo nada, não. Aliás, o meu amigo Ariston, seu amigo também, que é meu compadre, falou: você interrompe o Paulo Ramos quando ele está colocando aqui. Ele, não, é que senão ele fala uma hora e eu faço sempre o advogado do diabo. Eu fico feliz com isso. Porque o jornalista pergunta. E aproveito para mandar um abraço para o Ariston, não sabe? Verdade, né? Mandar um beijo, Ariston. Ouvir seu nome aqui me dá muita alegria. Mas para dizer o seguinte, claro que houve a pandemia. Em outros países, o sofrimento humano é proporcional ao modelo econômico. Nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o atual, mandou para o Congresso um auxílio de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. O socorro lá não corresponde aos fatos. Mas ele roda o dólar, né, deputado? Eu estou dizendo o seguinte, você há de convir que o sofrimento do povo na Inglaterra, na França, na Europa praticamente inteira, é um sofrimento muito menor do que o sofrimento imposto ao povo brasileiro. Porque o padrão de vida é outro. Que o sofrimento do povo brasileiro tem sido continuado. Melhor em alguns momentos e tem a recaída. Então, no momento atual, a pandemia agravou com uma agravante outra, que foi não ter apostado imediatamente nas vacinas. O presidente da República, até hoje, é negacionista das vacinas. Investiu recursos comprando medicamentos ou insumos para a produção de medicamentos inócuos. Até hoje o presidente não só não se vacinou, como tem uma corrente por ele estimulada que também não acredita na vacina. Mesmo diante do seguinte quadro: quanto mais avançou na vacinação, diminuiu o número de mortes e de internações. Se esse óbvio não é visto por alguém que quer ser chefe de Estado, não temos salvação. É continuar enfrentando, denunciando. A Petrobras não é a Petrobras do meu sonho e de sonho de outros, ou do sonho, por exemplo, do Barbosa Lima Sobrinho, mas para falar de nomes atuais do Fernando Siqueira, do Ricardo Maranhão, nomes atuais. Essa Petrobras não é a mesma, que essa Petrobras que está aí já não está vinculada a qualquer compromisso com a soberania nacional. E eles anunciam o aumento do gás.
em 50% para aumentar o ódio à Petrobras. E qual é a justificativa para aumentar? Dizendo que a Petrobras é que... O cara disse, a Petrobras põe o preço que quer. Ela é a única que traz o gás da Bolívia. É ela que é a única importadora, ou a maior, vinculada às leis de mercado, para dar lucro aos acionistas, ela põe o preço. Sabe de que a presidente Dilma foi acusada? De dar prejuízo à Petrobras, porque não permitiu o aumento descontrolado do preço dos derivados. Os acionistas deixaram de ganhar. Agora, nesse Natal, deputado, com todas essas dificuldades aí, que os mais pobres não tem coisa aqui, continua, né, esquecendo da cristandade do Natal, do menino Jesus, e agora é um compra e venda danada, encher a cara de bebida, não é isso? Isso também é uma questão que tem que ser avaliada, é isso? Meu último compra. Aí o patrão vende. Meu último pronunciamento na Câmara dos Deputados, na semana passada, eu me dirigi à população chamada evangélica. O ministro terrivelmente evangélico. Aí eu converso com evangélicos, servidores públicos, estão sofrendo, lutando contra a PEC 32, que vai desmontar tudo. Pega o trabalhador da iniciativa privada evangélico, sofrendo porque o salário não dá para nada. Converso com PM, bombeiros, estão perdendo direitos, todo mundo. Como é que pode ter evangélico ainda acreditando no governo Bolsonaro? Eles estão mentindo, pô. E eu disse assim, aí eu disse isso, aproveitando a sua provocação da cristandade. Bolsonaro não é um homem de Deus. Não é. Ele é um enviado do demônio. Feliz. Eu estou falando isso, mas na visão religiosa, pelo que eu ouço, porque eu vou a muitas igrejas evangélicas, ouço, né, a palavra dos pastores, e eu ouço isso, né? Não é um homem de Deus, se referindo às vezes a outras pessoas. Eu digo, eu não tenho dúvida, nessa visão cristã, Bolsonaro não é um homem de Deus. Porque, olha aqui, promove o ódio, os conflitos, e não tem compromisso com a solução dos problemas nacionais, que, como decorrência da solução, seria um modelo inclusivo, trazendo as pessoas para um mínimo de realização. Então, de qualquer maneira, nós vamos continuar. Nós temos o compromisso de derrotar o bolsonarismo em 2022 no primeiro turno. Tem que ser um compromisso. Ele tem que ser derrotado no primeiro turno. Vamos superar nossas divergências, nossos eventuais ressentimentos, nós vamos analisar o processo histórico para decidir a posição de cada partido que integra esse campo. Então, Feliz Natal. Feliz Natal. Você que me aturou há tanto tempo. Perto o ano inteiro. Um ano novo que... Mas o senhor dá audiência ao programa. Um ano novo que os ventos do Chile, não é isso? Venham bater aqui no Brasil. Os ventos chilenos, né? Que o Papai Noel seja mais generoso. Mais generoso. Que Papai Noel demonstre a sua verdadeira existência promovendo a igualdade. Não é só Natal sem fome, um Brasil sem fome, um mundo com igualdade. A luta continua. A luta continua. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.